conversei com Naofumi sobre quando um espírito muito elevado ou de determinado grau evolutivo vai para um mundo muito primitivo e hostil, e ele disse que não via a hora de sair de lá. Eu vou falar sobre a diferença desses níveis evolutivos coexistindo, mas antes me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de irmos para mundos mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Bom, eu não consigo mais ver qualquer anime sem analisar o ponto de vista espiritual, porque os desenhos, filmes e séries servem justamente para mostrar o que realmente existe na espiritualidade, nos outros mundos e pelos universos afora. Quem é das antigas e assistia aos Thundercats? Além de existirem mundos com a raça dos felinos, há felinos encarnados aqui entre nós e eles, via de regra, são bem evoluídos. Caverna do Dragão, por exemplo, aquele pessoal, eles morreram e estão no umbral. Aquilo onde eles estão, aqueles reinos, nada mais é do que uma dimensão umbralina. Caso você não saiba, não existe só um universo, há outros e muito maiores. O livro de Urantia explica bem isso. E é tão impossível assim existir um lugar com um dragão de 7 cabeças onde reencarnam pessoas ruins, com a imensidão dos universos e a quantidade absurda de planeta que tem por aí. Fica a dica. Estou dizendo isso porque, como há mundos de pessoas e seres com outras formas coexistindo há muito, muito tempo, presta bastante atenção nos dissekais quando eles mostrarem o comportamento das raças diferentes convivendo entre si. Sempre vai ter um vibrando no amor e outro na ausência da fraternidade. Agora, a gente começa a ir mais para dentro do Tate no Yusha. Sempre que um protagonista de Isekai vai para outra dimensão, ou outro mundo, ou outro plano, mundo e plano são sinônimos, reparem bem qual é o nível evolutivo daquele lugar, dos seres que ali habitam e daquelas pessoas. Quando um espírito evoluído, ou que tem um certo grau evolutivo, encarna no mundo atrasado, ele entra no esquecimento por conta da densidade da matéria e, ou por causa da programação espiritual dele, tem que ser assim, ele acaba se dando muito mal, porque ele acha que os seres dali são iguais a ele e por conta da frequência que ele vibra. O Naofumi acordou ali no reino 100% desperto, se lembrando de toda a vida dele lá no Japão. O despertar ele tem níveis, e é de acordo com a sua expansão de consciência e o nível evolutivo e o nível evolutivo que essa expansão de consciência vai ocorrendo durante a sua vida, ou ela já ocorre assim que você nasce, dependendo do grau evolutivo do seu espírito, você já pode nascer desperto. E se você reparar com muito cuidado, você vai percebendo que o escudo do Naofumi vai mostrando isso, do ponto de vista espiritual, claro. O Naofumi demonstra ter um certo nível evolutivo bem diferente da grande maioria dos que estão ali. Primeiro, repara como que os 3 heróis cardeais se comportam. Não é à toa que eles permanecem juntos por bastante tempo. Eles estão vibrando na mesma frequência, semelhante atrai semelhante. O rei, no início, tenta sacanear o Naofumi de qualquer jeito, sem ele ter feito nada de imoral a princípio. Claro que o Naofumi estava quase deserdando a missão e viu que não tinha outro jeito a não ser proteger o reino das ondas, e esse foi o gatilho para o rei ficar bem pistola. Mas, quando alguém te ataca do nada, como algumas pessoas do reino faziam com o Naofumi, não é só porque ele era o herói de escudo difamado pelo rei. A sua luz, ela incomoda quem está nas trevas. Como o bem e o mal são incompatíveis, quem está numa frequência mais baixa vai ficar incomodado com a sua presença. Principalmente quando o cara está ali para fazer uma missão muito grande para o bem coletivo. Não, até quem não tinha tomado ciência
que era para tratar ele com desdém, tratou Naofumi mal em alguns casos, justamente por conta dessa diferença vibratória. E diga-se de passagem, tudo isso é parecido com algumas coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, não é? Agora, liga os pontos. Um cara vai para um lugar hostil, fazer o bem, porque é a missão dele. Os doutores da lei não aceitam ele e a sociedade trata ele como lixo. Isso é coisa de anime ou será que ocorre por aí? Como eu falei no vídeo do Konosuba, faz mais lógica, espiritualmente falando, de que aqueles levados ou tragados para essas dimensões, em vários isekais, não seja apenas o protagonista em si, mas todas aquelas pessoas que estão ali. Os demais personagens também estão em desdobramento. Quando o protagonista vai para o mundo o qual se passa determinado anime, os que estão ali não são todos enfeites como um NPC de um jogo, entendeu? Podem estar ali pessoas de quaisquer lugares do universo, porque muitos isekais não são necessariamente acontecidos no mundo físico atrasado, mas em outra dimensão, como um umbral, uma dimensão umbralina. E o seu cérebro ele interpreta aquele cenário como sonho. Por isso que eu falei da Caverna do Dragão. E eu digo isso justamente por conta daqueles outros personagens que aparecem no decorrer da história do Tate no Yusha, como aquela menina de olho roxo que usa leque, que veio com uma das ondas, se eu não me engano é Glass o nome dela. Ela disse que estava ali na mesma condição do Naofumi, pertencendo a outro reino, e ela tinha que proteger ele, ou seja, outra pessoa comum que estava também em desdobramento. E, em outra dimensão, você pode estar encarnado ou não. Por exemplo, quando você dorme, seu espírito sai do corpo e você vai lá nos reinos da Caverna do Dragão, por exemplo, se você estiver em sintonia com aquele lugar, tanto pela sua frequência por conta das suas atitudes, e se você viu algo de baixa vibração antes de dormir, como um filme de terror ou pornografia, ou um lugar melhorzinho como o reino em que se passa o Konosuba, para ajudar em alguma coisa, porque em desdobramento também se faz a caridade. Você também ajuda outros espíritos quando você está desdobrado. Eu mencionei que espíritos elevados, por conta do esquecimento ao encarnar ou reencarnar, acreditam que, podem acreditar, não é com todos, alguns acreditam que todo mundo é igual a ele e por isso é natural passarem a perna nele. E não deu outra. No anime, a filha do rei sacaneou Naofumi. Nessa ingenuidade, você continua vendo o nível evolutivo dele pela forma como ele trata a Raftalia e a Filó. Ele acolheu elas como amigo do que como escravo. Sem contar nos comerciantes que, recusando vender para ele as coisas, para ele depois da picuinha que o rei fez, ele quase perde a paciência, mas dá para ver a forma como ele ainda continua tratando as pessoas. Mesmo com os deslizes dele no decorrer da história, afinal, quando se está encarnado num corpo físico denso, cheio de hormônio, é muito fácil quase pegar a sua companheira pelo colarinho e descer a coça nela. Quando você abaixa a sua frequência e um espírito das trevas em forma de dragão está te acompanhando o tempo todo, só esperando você vacilar. E olha que o Naofumi tem um certo grau evolutivo, para você ver a facilidade que é abaixar sua vibração, os trevosos se aproveitar de você e você quase fazer uma besteira, mesmo sendo um espírito evoluído. Quando você já vibra fora do orgulho e do egoísmo, onde Deus te plantar, você vai florescer e contagiar os demais à sua volta, como muitos protagonistas de Shonen e Sekai. Beleza? Me acompanha na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, fiquem em paz.